Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 41. Então ele me levou ao santuário externo e mediu as colunas laterais. A de um lado tinha 6 côvados de espessura e a do outro lado tinha 6 côvados de espessura. A entrada tinha 10 côvados de largura, e as paredes laterais da entrada mediam, a de um lado, 5 côvados, e a do outro lado, 5 côvados. Ele mediu o comprimento do santuário externo. 40 côvados, e sua largura 20 côvados. Depois ele entrou e mediu a coluna lateral da entrada. 2 côvados de espessura, e a entrada tinha 6 côvados de largura. As paredes laterais da entrada mediam 7 côvados. A seguir mediu o compartimento que dava para o santuário externo. 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. E ele me disse: Este é o Puríssimo. Ele mediu então a parede do templo. 6 côvados de espessura. As salas laterais que ficavam em volta do templo tinham 4 côvados de largura. As salas laterais ficavam em 3 andares, uma sala acima da outra, com 30 salas em cada andar. Havia recuos ao longo das paredes do templo que serviam como apoio para as vigas das salas laterais, de modo que as vigas não precisavam ser inseridas na parede do templo propriamente dito. Nos 2 lados do templo, havia uma passagem em espiral que ficava mais larga ao passo que subia para as salas superiores. A largura aumentava de andar em andar conforme se subia do andar inferior ao andar superior, passando pelo andar do meio. Eu vi que havia uma plataforma elevada ao redor do templo, e a base das salas laterais media uma cana inteira de 6 côvados do chão até a quina. A espessura da parede externa das salas laterais era de 5 côvados. Havia uma área aberta ao longo do edifício das salas laterais, que fazia parte do templo. Entre o templo e os refeitórios havia um espaço de cada lado, que media 20 côvados de largura. Havia uma entrada para as salas laterais a partir da área aberta do lado norte e outra entrada do lado sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em toda a volta. O edifício do lado oeste, que dava para o espaço livre, tinha 70 côvados de largura e 90 côvados de comprimento. As paredes desse edifício tinham 5 côvados de espessura, em toda a volta. Ele mediu o templo. 100 côvados de comprimento. O espaço livre, o edifício e suas paredes também mediam 100 côvados. Juntas, a frente do templo, que dava para o leste, e a largura do espaço livre mediam 100 côvados. Ele mediu o comprimento do edifício que dava para a parte de trás do espaço livre, incluindo suas galerias nos 2 lados. 100 côvados. Mediu também o santuário externo, o santuário interno e os pórticos do pátio, bem como os limiares, as janelas de vãos que se estreitavam e as galerias naquelas 3 áreas. Perto do limiar havia painéis de madeira, do chão até as janelas, e as janelas eram cobertas. Medições foram feitas acima da entrada, nas partes interna e externa do templo e em toda a muralha ao redor. Havia figuras esculpidas de querubins e de palmeiras, cada palmeira ficava entre 2 querubins, e cada querubim tinha 2 faces. A face de homem estava virada para a palmeira que havia de um lado, e a face de leão estava virada para a palmeira do outro lado. Essas figuras estavam esculpidas assim no templo inteiro, em toda a volta. Desde o chão até a área acima da entrada, havia figuras esculpidas de querubins e de palmeiras na parede do santuário. As ombreiras do santuário eram retangulares. Em frente ao lugar puro, havia algo semelhante a um altar de madeira de 3 côvados de altura e 2 côvados de comprimento. Ele tinha colunas de canto, e sua base e seus lados eram de madeira. Então ele me disse: Esta é a mesa que está diante de Iau. Tanto o santuário externo como o lugar puro tinham portas duplas. As portas tinham 2 folhas articuladas, 2 folhas para cada porta. Havia figuras de querubins e de palmeiras entalhadas nas portas do santuário, semelhantes às que havia nas paredes. Havia também um beiral de madeira sobre a frente do pórtico, do lado de fora. Havia também janelas de vãos que se estreitavam e figuras de palmeiras ao longo dos 2 lados do pórtico, bem como nas salas laterais do templo e nos beirais. Ezequiel
Ezequiel. Capítulo 42. Ele me levou então ao lado norte do pátio externo. E me levou ao conjunto dos refeitórios que ficava próximo ao espaço livre, ao norte do edifício vizinho. Seu comprimento, onde ficava a entrada norte, era de 100 côvados, e ele tinha 50 côvados de largura. Ele ficava entre o pátio interno, que tinha 20 côvados de largura, e o pavimento do pátio externo. Suas galerias ficavam uma de frente para a outra, e tinham 3 andares de altura. Na frente dos refeitórios havia uma passagem interna de 10 côvados de largura e 100 côvados de comprimento, e as entradas dos refeitórios eram voltadas para o norte. Os refeitórios do andar superior do edifício eram mais estreitos do que os do andar inferior e os do andar do meio, pois as galerias tiravam uma parte maior do espaço deles. Pois eles ficavam em 3 andares, mas não tinham colunas como as dos pátios. Por isso é que mais espaço era tirado do andar superior do que do andar inferior e do andar do meio. O muro de pedras externo próximo aos refeitórios que ficavam junto ao pátio externo e de frente para os outros refeitórios tinha 50 côvados de comprimento. Pois o comprimento dos refeitórios que ficavam junto ao pátio externo era de 50 côvados, mas o dos refeitórios do lado do santuário era de 100 côvados. Os refeitórios tinham uma entrada do lado leste, que dava acesso a eles a partir do pátio externo. Também havia refeitórios atrás do muro de pedras do pátio, que dava para o leste, perto do espaço livre do edifício. Havia uma passagem na frente desses refeitórios, igual à dos refeitórios do lado norte. Eles tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, e tinham as mesmas saídas e a mesma disposição. Suas entradas eram iguais às entradas dos refeitórios do lado sul. Havia uma entrada no começo da passagem, em frente ao muro de pedras adjacente que dava para o leste, por onde se podia entrar. Então ele me disse: Os refeitórios do norte e os refeitórios do sul que ficam perto do espaço livre são os refeitórios sagrados, onde os sacerdotes que se aproximam de Ial comem as ofertas puríssimas. Ali eles colocam as ofertas puríssimas, a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, pois o lugar é sagrado. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do lugar puro para o pátio externo sem antes tirar as vestes que usam para servir, pois elas são sagradas. Eles porão outras vestes para se aproximar das áreas abertas ao povo. Quando terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pelo portão que dá para o leste e mediu toda a área. Ele mediu o lado leste com a cana de medir. Segundo a cana de medir, eram 500 canas de um lado ao outro. Mediu o lado norte. Segundo a cana de medir, eram 500 canas. Mediu o lado sul segundo a cana de medir, eram 500 canas. Ele deu a volta para o lado oeste. Mediu 500 canas com a cana de medir. Ele mediu os 4 lados. Havia uma muralha ao redor, de 500 canas de comprimento e 500 canas de largura, para separar o que é sagrado do que é para uso comum,